Olá pessoal, em nossa aula de hoje, aulalivre.net, a discussão geometria molecular. E essa discussão, ela é pertinente porque sempre temos em provas de vestibulares de química uma questão que faz a abordagem sobre a geometria molecular. Vamos começar a nossa discussão dizendo a vocês que a geometria de uma molécula ela é possível ser prevista a partir do uso de uma teoria chamada teoria da repulsão do par de elétrons da camada de valência. E eu queria discutir alguns casos importantes que estão associados a esta situação que envolve geometria molecular. Primeiro caso, simples, fácil. É nós trabalharmos com moléculas diatômicas. O que são moléculas diatômicas? Moléculas formadas por dois átomos. Podem ser eles átomos de um mesmo elemento ou átomos de elementos diferentes. O importante é que vocês tenham na mão uma molécula diatômica. Toda molécula diatômica é sempre linear. Observaram o primeiro exemplo, que é a molécula H2. Observem o próximo exemplo, que é a molécula HCl. Mas notaram que eu trouxe a vocês sempre moléculas diatômicas, moléculas formadas por dois átomos. E estas são sempre lineares. Um segundo caso que eu gostaria de mencionar a vocês é o caso do ozônio. Lembram da fórmula? O3. O ozônio é uma molécula angular. Há outros casos extremamente importantes de destaque, que são os mais recorrentes da prova, que nós queremos discutir com vocês a partir de agora. Mas essa discussão ela envolve o nosso conhecimento no uso desse quadro que nós estamos aqui armando com vocês, em que nós vamos trabalhar com moléculas AX2. O significado de AX2, A é genericamente o símbolo de um elemento, X é genericamente o símbolo de um outro elemento. Evidentemente que esses elementos eles devem ter entre si ligação covalente para que eu possa formar uma molécula. Preferencialmente, vocês já sabem, ametal com ametal ou hidrogênio com ametal. Notem que o A apresenta índice 1 e o X apresenta índice 2. Se eu tiver uma molécula AX2 em que não há par de elétron disponível, par de elétron sobrando no átomo A, essa molécula vai ser linear. Se eu tiver uma molécula AX2, onde A apresenta um par de elétrons sobrando, essa molécula vai ser angular. Se eu tiver uma molécula AX2, onde A apresentar dois pares de elétrons sobrando na sua camada de valência, essa molécula também é angular. Moléculas AX3, nas quais A não apresenta nenhum par de elétrons sobrando, trigonal plana. Molécula AX3, na qual A apresenta um par de elétrons sobrando, piramidal. Molécula AX3, na qual A apresenta dois pares de elétrons sobrando, forma de T. Na sequência, trazemos AX4, na qual o átomo A não tem par de elétrons sobrando, tetraédrica. AX4, na qual A apresenta um par de elétrons sobrando, gangorra. AX4, na qual A apresenta dois pares de elétrons sobrando,
quadrado planar. Molécula AX5. A não apresenta par de elétrons sobrando, bipiramidal. E a AX6, em que A não apresenta par de elétrons sobrando, octaédrica. Agora, como trabalhar corretamente a exposição do quadro que vocês viram comigo? Vamos então agora a exemplos práticos nas quais vocês vão trabalhar essa situação do envolvimento do quadro. Observem esse meu primeiro exemplo, SF4. Observaram? O enxofre é um ametal, o flúor é um ametal. A ligação entre eles é covalente. Ligações covalentes entre átomos me levam à geração de moléculas. E a discussão agora é a geometria dessa molécula. Observem que o enxofre aqui apresenta-se com índice 1. Para nós, ele é o A. O flúor aqui manifesta índice 4. Para nós, ele é o X. Notem, A é sempre aquele átomo que na fórmula apresenta o índice 1. Correto? E para esse átomo de índice 1, no exemplo citado aqui, o enxofre, a pergunta é uma só. Quantos elétrons de valência ele tem? Essa é a questão que vocês têm que levantar. Isso é o que vocês têm que saber. Como o enxofre é do grupo 16, fácil vocês me dizerem que elétrons de valência ele tem 6. Próximo trabalho é com o átomo de índice diferente de 1. Pode ser 2, pode ser 3, 4, 5 ou 6. Relembrando o quadro que falávamos para vocês anteriormente. Esse átomo de índice diferente de 1, para nós é o X. X, então, átomo que apresenta índice diferente de 1. No exemplo citado, é o flúor. O que eu tenho que saber a respeito desse átomo que apresenta na molécula o índice diferente de 1? A sua capacidade normal de ligação. Como o flúor é do grupo 17, a sua capacidade normal de ligação, ele faz uma ligação. A partir dessas informações, nós então agora vamos pensar. Observem, o enxofre ele apresenta 6 elétrons de valência. Aqui ele vem ligado ao flúor. A capacidade normal de ligação do flúor, 1. Um átomo de flúor faz uma ligação. Nós temos aqui na molécula 4 átomos de flúor. Ora, então os 4 átomos de flúor vão realizar um total de 4 ligações. Com quem eles vão fazer essas 4 ligações? Com o enxofre. E o enxofre, para fazer essas 4 ligações, ele vai usar 4 dos seus elétrons de valência. Mas observem que ele tem quantos elétrons de valência? 6. Se ele vai utilizar 4 para realizar essas 4 ligações com os 4 átomos de flúor, vão lhe sobrar 2. Então vocês estão percebendo que essa molécula SF4, ela se adapta perfeitamente a AX4, lembrando, o enxofre índice 1 é o A, o flúor índice 4 é o X. Mas não se esqueçam que o enxofre, ele usou 4 dos seus 6 elétrons, sobrou um par. Eu agora consulto o quadro e vou verificar AX4. Percebam, AX4 com um par de elétrons sobrando, gangorra. Então, essa molécula SF4
apresenta geometria de gangorra. Fixando a ideia com um outro exemplo, trago agora para a discussão a molécula PCl3. Observem que o fósforo é um ametal, o cloro é um ametal. Ligação ametal com ametal, ligação covalente. Ligação covalente entre os átomos nos leva à formação de molécula. E a discussão, qual a geometria dessa molécula? Notaram que a molécula apresenta o fósforo com índice 1 e a molécula apresenta o cloro com índice 3. O fósforo, índice 1, para nós ele é o A. Então repetimos, quem tem índice 1 ali é o fósforo, para nós ele corresponde ao A. O A sempre é aquele átomo que apresenta na molécula o índice 1. E a pergunta que se faz a ele sempre é a mesma. Quantos elétrons de valência ele tem? Basta vocês consultarem agora a tabela periódica e vocês vão verificar que o fósforo é do grupo 15. Quem é do grupo 15 apresenta 5 elétrons de valência. Agora vamos questionar o átomo X. Quem é para nós o átomo X? É aquele que na molécula apresenta o índice diferente de 1. No caso, é o fósforo, o de índice 1, e é o cloro, o de índice 3. O fósforo é o nosso A, o cloro é o nosso X. Para o fósforo, já verificamos quantos elétrons de valência ele tem, 5. E para o X, que é o cloro, vejamos agora a sua capacidade normal de ligação. A capacidade normal de ligação do cloro, como ele é um halogênio, uma ligação. Normalmente o cloro faz uma ligação. Se o cloro faz uma ligação, se cada átomo de cloro faz uma ligação, eu tenho na molécula 3 átomos de cloro, o total de ligações que eles vão realizar são 3. E essas 3 ligações que o cloro realiza são com o átomo de fósforo. E para o fósforo realizar essas 3 ligações, ele vai usar 3 dos seus elétrons de valência. Mas ele tem 5. Se ele vai usar 3 e ele tem 5, haverá sobra de um par de elétrons. Então, esta molécula PCl3, nós podemos adaptar perfeitamente em AX3 com um par de elétrons sobrando. Se vamos consultar o nosso quadro, molécula AX3 com um par de elétrons sobrando, geometria piramidal. Então trouxemos 2 exemplos de como trabalhar esse quadro para que a gente possa definir a geometria proposta para uma determinada molécula. Vocês vão observar que normalmente ou recorrentemente é uma molécula que se enquadra nessa proposta AX2, AX3, AX4, AX5, AX6 que vocês têm na prova. A questão é verificar se aquele átomo de índice 1 usa ou não todos os pares de elétrons da sua camada de valência. Para aí, então, jogarmos na proposta do quadro, que é feito a partir da teoria da repulsão do par de elétrons da camada de valência, para nós, então, respondermos a geometria daquela molécula. Um outro dado importante associado ao quadro com o qual estamos trabalhando com vocês na definição da geometria de uma molécula é que na análise desta geometria, se vocês observarem que há sobra de par de elétrons na camada de valência do A, esta molécula vai ser polar. Caso não haja
sobra de pares de elétrons na camada de valência do A, a molécula então passa a ser apolar. Notem que o quadro, além de me permitir dizer se a molécula tem geometria linear, trigonal, piramidal, tetraédrica, me dá também a oportunidade de verificar se a referida molécula é polar ou apolar. Tomem cuidado, porque essa questão é uma questão recorrente da prova. E normalmente há esse link, essa conjugação de verificar a geometria da molécula, já associando com a sua polaridade ou apolaridade. Um outro dado interessante da nossa aula de hoje é falarmos para vocês sobre as ligações intermoleculares, as forças intermoleculares. São aquelas ligações que as moléculas realizam entre si na formação dos chamados compostos moleculares. E essas ligações são extremamente importantes porque são elas as responsáveis pelas propriedades físicas dos compostos moleculares. Que tipos de forças nós temos entre as moléculas? As forças intermoleculares podem ser do tipo dipolo permanente. Dentro do dipolo permanente há a possibilidade da existência das ligações de hidrogênio, ou então vocês vão ter a força do dipolo induzido. Vamos então detalhar a existência, a ocorrência dessas ligações. As forças do dipolo-dipolo ou dipolo permanente vão acontecer entre moléculas polares. Moléculas polares, elas unem-se umas às outras através de um tipo de ligação chamada dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo permanente. Agora, caso esta molécula polar apresente como polo positivo o hidrogênio e ele venha ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que então seria o polo negativo da molécula, aí vocês passam a ter um tipo de força que foi chamada particularmente ligação de hidrogênio. Um outro tipo de ligação que vocês têm, a do dipolo-dipolo instantâneo, que é a ligação que vai acontecer entre as moléculas apolares. Se nós vamos fazer um comparativo entre moléculas de pesos moleculares próximos, as ligações de hidrogênio, elas apresentam uma intensidade de força maior do que a do dipolo permanente, que, por sua vez, apresenta uma intensidade de força maior do que a do dipolo induzido. Por consequência disso, nós teríamos nas ligações de hidrogênio maior ponto de fusão e ebulição e nós teríamos nas forças do dipolo induzido menores pontos de fusão e ebulição. Notem que essas ligações intermoleculares apresentam esse aspecto importante de estarem associadas às propriedades físicas. E observem mais uma vez, quando nós relacionamos substâncias de pesos moleculares próximos, a ligação de hidrogênio é mais forte do que o dipolo permanente, que é mais forte do que o dipolo induzido. Onde nós temos ligação intermolecular mais forte, maior ponto de fusão e ebulição. Onde nós temos a ligação intermolecular mais fraca, menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição. Essa aula é extremamente importante para vocês. Dificilmente nós deixamos de ter numa prova questões associadas à geometria molecular, à polaridade de moléculas e às forças intermoleculares, relacionando-as com o ponto de fusão, com o ponto de ebulição. Mas acho que ficou claro para vocês
essas questões que abordamos e que vão permitir, com certeza, vocês trabalhar em cima dessas questões e na resolução correta, o nosso objetivo de acertar essas questões. Num próximo encontro, vamos discutir com vocês outros capítulos aí que a Química tem e que com certeza estão associados aos vestibulares que vocês estão aí se aprontando para fazer. Até um próximo encontro, pessoal. Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.